Então, essa primeira explicação aqui é sobre a videoaula 1, tá? Onde o principal assunto com relação às evidências de reações é a variação de cor. Tá? É bastante importante lembrar, e eu deixei de falar nas aulas experimentais, que uma reação química ocorre quando reagentes, ou seja, quando algumas substâncias interagem entre si, ou melhor, reagem entre si, né, formando novas substâncias, que são chamadas de produtos. Tá? Então, uma característica de uma reação química, essencial para uma reação química, é que haja a formação de pelo menos uma substância nova, né? Ou seja, que não existia antes no estado inicial. Lembra que eu falei que quando a gente observa as evidências, a gente observa as variações que ocorrem entre o estado inicial e o estado final, ou seja, antes de colocar os reagentes para reagir, como que eles eram, né, e como que eles ficaram depois de serem misturados. Então, a partir dessa variação, a gente pode chegar a algumas conclusões de que houve a formação de pelo menos uma substância nova ou não, né? Bom, então no primeiro vídeo eu falei a respeito da cor. E uma primeira reação que eu fiz foi com uma substância de cor alaranjada, eu vou colocar aqui assim, laranja, e uma substância incolor, sendo que as duas eram líquidas. Fisicamente, né, imagina que você pegou um suco de laranja, né, um copo de suco de laranja e um copo de água. Então você tem um líquido incolor, que é a água, e um líquido cor de laranja, que é o suco de laranja. Se você adicionar a água ao suco de laranja, pensando assim fisicamente apenas o que acontece com a cor, o suco de laranja vai ficar diluído, né? Vai ocorrer uma diluição, que é, vamos dizer assim, o mais comum de ocorrer no nosso dia a dia. A gente trabalha muito com procedimentos que são apenas processos físicos. Tá? Por exemplo, a diluição. A diluição, né, é um processo físico. Então, não é muito comum no nosso dia a dia a gente misturar um líquido incolor e um líquido de cor laranja ou um líquido alaranjado, né, e como produto a gente obtém lá naquele exemplo que eu fiz na primeira reação, um produto que é azul, roxo, né, azul, violeta, né, nessa faixa de cor aqui. Então, para uma mistura de laranja mais incolor passar para roxo, violeta, azul, né, não é alguma coisa física tão simples assim. Então, nesse caso, a gente tem uma evidência muito forte de que ocorreu uma reação química, ou seja, que algo lá da substância alaranjada reagiu com algo lá da substância incolor, e quando essas coisas reagiram, houve a formação de uma nova substância. Então aqui estão os nossos reagentes e aqui está o nosso produto. Tá? Um produto que tem uma cor que fisicamente é impossível de ser produzida apenas pela mistura de incolor mais laranja, né? Ou seja, se você coloca água, que é incolor, em um suco de laranja, você só vai diluir, você não vai fazer a sua... vou usar um termo aqui bem simples para você entender. Se você pegar uma Fanta laranja e colocar água na Fanta laranja, ela vai passar a se parecer com uma Fanta uva? Não vai, né, gente? Exemplo tosco, mas ela só vai ficar uma Fanta laranja diluída, mais rala, digamos assim. Então, como houve uma mudança de cor, né, que não tem nada a ver com a mistura física disso aqui, significa que formou uma substância nova que tem cor diferente daquelas que eram as substâncias anteriores. Tá? Então, no estado final, nos produtos tem uma substância nova. E para matar a curiosidade, se por acaso você estava curioso, as substâncias que eu usei, a substância alaranjada que eu utilizei, foi uma solução aquosa de azul de bromotimol. Engraçado, né? A solução alaranjada se chama azul de bromotimol. É porque esse azul de bromotimol é um indicador ácido-base.
Você já estudou esse indicador ácido base nas aulas anteriores. E a solução alaranjada, eu preparei ela com esse azul de bromotimol, mais água, mais ácido clorídrico. O azul de bromotimol, quando ele está em contato com ácidos, com substâncias ácidas, ele apresenta essa cor amarela alaranjada. E o líquido incolor, que eu usei nessa experiência, foi uma solução aquosa de hidróxido de sódio. Tá? Quando a gente escreve AQ aqui embaixo, né, aqui a gente usa para representar o estado físico, AQ é aquoso, ou seja, dissolvido em água. Se fosse S sólido, L a substância pura líquida, G estado gasoso, agora AQ é porque está dissolvido em água. Então, quando eu peguei a substância incolor e misturei, joguei uma com a outra, na verdade eu coloquei as duas dentro de um becker, quando eu misturei essas duas, o azul de bromotimol, que estava em contato com o ácido, a base foi lá e neutralizou o ácido, e eu coloquei bastante base, fiz uma solução básica bem concentrada. Então a base neutralizou o ácido e essa mistura como um todo passou a ser básica. Durante a mistura lá, essa base neutralizou o ácido. E o azul de bromotimol é um indicador ácido-base que, em meio ácido, igual ele estava antes da reação, ele apresenta a cor amarela alaranjada. Em meio básico, que é o que eu fiz acontecer depois que eu misturei os dois, ele tem a cor azul, por isso que ele se chama azul de bromotimol. Tá? E aí eu dei um contra-exemplo lá, logo em seguida, que eu peguei uma outra solução alaranjada com uma solução incolor. No segundo exemplo, a solução incolor era apenas água. Tá? A água não neutraliza o ácido. Então, a solução de azul de bromotimol não foi neutralizada, não mudou de cor porque o ácido não foi neutralizado. Então, no segundo caso, que eu coloquei alaranjado mais incolor, só teve uma diluição da cor alaranjada porque o líquido incolor não era básico e não fez esse indicador virar. Tá? Quando a gente fala indicador virar, é um indicador mudar de cor devido à variação no pH ou na acidez do meio. Tá? E a terceira reação, ou melhor, o terceiro processo que eu fiz nessa primeira videoaula foi, então vamos fechar aqui, O terceiro processo foi a utilização do permanganato de potássio e água. Olha como que eu vou representar isso aqui. Vou colocar assim, ó, H2O. Eu estou colocando desse jeito porque a água não foi um reagente nesse procedimento. Ela só foi um solvente. Ela apenas dissolveu o KMnO4, que era sólido. Não sei se você se lembra, mas volta lá no vídeo 1 se você não se lembra. Eu peguei a espátula e mostrei na pontinha da espátula um pouquinho de uns cristalzinhos assim bem escuros, bem pouquinho, que era o permanganato de potássio, que foi colocado em água. Então eu vou colocar a água como sendo o solvente, água líquida, tá? Um Lzinho aqui para líquida. Posso colocar em cima ou embaixo da seta, tanto faz. Lembrando que o que está antes da seta é o estado inicial, e o que vem depois da seta é o estado final. Tá? Se for uma reação química, o que está antes é reagente, o que está depois é produto. Só que o KMnO4 é um composto iônico. Tá? É um composto iônico formado pelo íon K+, esse cátion K+, e o ânion MnO4. O nome desse ânion é permanganato, menos. Esse composto iônico é solúvel em água. Como que eu sei que ele é solúvel em água? Quando eu adicionei o permanganato de potássio na água, a solução, porque aí não é mais água, ele foi dissolvido. A solução passou a ter uma cor roxa, típica do permanganato, tá? E ela ficou límpida. Quer dizer que essa substância sólida que eu joguei dentro da água, ela se desagregou. Então, os cristalzinhos que tinha lá de permanganato, cátions e ânions, cátions e ânions, cátions e ânions, é tudo agregado, bem empacotado, típico de composto iônico, cátions alternados com ânions, ânions alternados com cátions, formando uma rede cristalina no estado sólido.
Quando isso foi colocado em água, a água interagiu com essas partículas, ou melhor, com esses íons, né, cátions e ânions, e desagregou, separou esses íons. Tá? Então a gente tem aqui no estado final, eu vou colocar assim, ó, K+, aquoso, tá? Que é o íon potássio, cátion potássio dissolvido em água, mais o MnO4, que é o íon permanganato, também aquoso. Tá? Essa solução aqui tem a cor roxa. A cor roxa é devido ao permanganato. Tá? Como é que eu sei? Bom, existem outros experimentos para isso. Se eu tivesse utilizado permanganato de sódio, também teria a cor roxa. Permanganato de lítio também tem a cor roxa, ou seja, não é o sódio, nem o potássio, nem o lítio que dá a cor roxa, é o permanganato. Beleza? Então ocorreu apenas a dissolução, ou seja, eu fiz uma solução. E como que eu sei que isso é um processo físico? Uma forma de identificar um processo físico é que ele é reversível, tá, fisicamente. Ou seja, o que eu quero dizer é que eu consigo fazer essa solução aquosa, que estava roxa lá, voltar a ser o que era antes. Como que eu faço isso? Se eu pegar essa solução aquosa e aquecê-la, quando chegar em torno de 100 graus Celsius, não exatamente, porque vai depender da concentração dessa espécie, da pressão do ambiente também, mas em torno de 100 graus Celsius, a gente sabe que a água ferve. Então, se eu ferver essa solução, a parte aquosa aqui vai embora, né? A água entra em ebulição, e a água indo embora, os cátions passam a ter contato novamente com os ânions. E aí eles vão se agregar novamente e vai se formar o permanganato de potássio sólido novamente, por um processo físico, que é a ebulição, né? Mudança de estado. Eu aqueço a água para ela ferver. Se eu deixar no ambiente aberto, quente, aos poucos a água evapora e acontece a mesma coisa. Tá? Então, se eu fizer um processo físico para que eu consiga reverter aquilo que eu tinha feito antes, significa que o que eu fiz antes também foi um processo físico. Tá? Uma reação química nem sempre é reversível, mas toda reação química que é reversível, ou seja, que você consegue fazer o produto voltar a ser o que era antes, a reação química que é reversível só é reversível por meio de uma outra reação química, tá? E não por processos físicos. E geralmente os processos físicos são mais simples, mais fáceis de se fazer. Beleza? Dúvidas, entre em contato e sigam a sequência dos vídeos aí. Bons estudos e até o próximo.